E aí, como é que você tá? Esse é mais um vídeo do Lucão. E como você pode ver, tá com um pouco mais de qualidade. Tentei fazer um jogo de luz, mas essa sombra continua. Então, a galera que sabe sobre isso e quiser comentar, né, quando tiver gente suficiente para comentar, pode ser que até lá, para ter gente suficiente assistindo meus vídeos, eu já tenha resolvido isso. Mas se você souber, por favor, ajude um pai que não sabe nada sobre essa questão de criação de conteúdo, está aprendendo. Mas hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante que tem sido um motivo de reflexão sobre os meus dias. E eu quero ler para você, tá? E tá em Salmos 90:12, que tá escrito assim: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Primeira vez que eu li esse texto, eu não entendi nada do que ele estava falando. Fiquei, poxa, o que tem a ver contar os dias? O que tem a ver contar os dias para alcançar sabedoria? E isso não fez sentido. Até consegui entender que a ideia de contar os dias é entender a brevidade desses dias. E sabendo dessa brevidade, o nosso coração se torna sábio para saber como que eu posso aproveitar melhor esses dias. É lógico, aqui o salmista vai dizer que a melhor forma de aproveitar esses dias é única e exclusivamente glorificando ao Senhor, glorificando a Deus. E esse é o ponto importante da minha vida, mas não é sobre esse assunto que eu quero entrar aqui hoje. Como a gente fala um pouco de empreendedorismo, fala um pouco da minha jornada, como é que eu devo interpretar esse texto e aplicar não somente para essa questão, não posso falar essa questão espiritual, porque eu não acredito na dualidade das coisas, mas eu quero dizer na questão mais pessoal, tá? Vou entender que você tem maturidade para conseguir interpretar o que eu quero dizer. Muitas vezes, na loucura de empreender e ganhar dinheiro, a gente está com o coração com a motivação certa, mas da forma errada, muitas das vezes. Quero te contextualizar. Eu, como pai e marido, muitas vezes eu contextualizo que o melhor para minha família é mais conforto, com certeza. Eu acredito que se você for pai, ou se você cuidar de alguém, você, né, seja os seus pais, seja os seus irmãos, a pessoa que você vive ali, seja sua avó, sua tia, enfim, você vai querer que essa pessoa tenha ali uma vida melhor, mais conforto. E a gente entende que o auge da coisa vai acontecer quando eu conseguir dar aquilo que eu coloquei como o melhor, né? Então, vou te dar um exemplo. Quem muitas vezes não pensa em dar uma casa para sua mãe, para o seu pai? Vou falar que a minha mãe, esse é o sonho dela. E acontece que eu tô trazendo esse conteúdo porque nas 2 últimas semanas eu perdi pessoas importantes para mim. Uma delas foi uma tia muito querida. E isso fica matutando na sua cabeça. Será que eu tô vivendo como eu deveria viver? Será que eu tô fazendo as coisas que realmente são importantes para mim e para as pessoas que eu amo? Isso é um ponto muito importante para você pensar aí no seu outro lado. Por que eu tô dizendo isso? Porque a ideia de contar os dias, eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por isso. Tive uma infância bem, como é que eu posso dizer? Escassa em muitos recursos. Então, às vezes, você vai comprar alguma coisa, você tem que contar moedinhas. Às vezes, para voltar para casa, poxa, eu lembro de passar por uma situação assim, de ter ido ver uma vaga de emprego e na hora de retornar ter que contar as moedas e, no fim, a última milha ali, ter que voltar andando. Então, cada moeda, cada centavo, cada 5 centavos, 10 centavos é muito importante naquele momento. Você entende? Agora, fala quantas vezes você não vê alguns dias que são enfadonhos, tediosos para você, porque o amanhã vai vir. Mas se aquele for o último dia, seja o seu dia, ou seja com aquela pessoa que você ama, ele teria um outro significado? Ele teria uma outra importância? E aí, pensando nessa análise dos dias, que é assim que eu penso, poxa, tem tantos dias que são. Ah! Basicamente são isso. E parece que esse dia não vai acabar. Mas esse dia, como diz a música do Estênio Marcius, o Tapeceiro, é basicamente alguns momentos ali que vão ser mais difíceis, são cores mais densas, mais difíceis daquela pintura inteira da tua vida, mas que faz parte do quadro. Ela tem que estar ali, entende? E aí você entender a importância daquele dia também, um dia de dificuldade, como ele vai refletir na tua vida, te dá uma outra visão. Quer dizer que é tão fácil igual eu tô falando? Lógico que não. Lógico que não. Esse tem sido um dos meses mais difíceis do meu ano. Mas ele também faz parte do ano. Ele também faz parte da minha vida. Uma outra forma de olhar isso é pensar que você só vai poder viver com aquela pessoa ou como é que eu posso dizer isso? Muitas vezes a gente coloca esse ápice da nossa vida, que é quando eu conquistar isso aqui, quando eu der casa para minha mãe aí, poxa, nossa, aí eu vou estar feliz, aí eu vou estar contente, e minha mãe vai estar contente, ou quando eu der aquela vida que eu quero dar para minha esposa, para os meus filhos, ou independente que seja. Acontece que nessa jornada tem outras coisas
tão importantes quanto a casa, o carro, ou a viagem, ou qualquer outra coisa que você coloca como meta, sabe? Tem outras coisas tão importantes quanto. Seja estar ali com aquela pessoa. Eu tinha muito isso na minha cabeça, que eu queria dar a casa da minha mãe, né? Não cheguei lá, espero chegar. Mas essas situações que têm acontecido nos últimos meses, eu comecei a pensar: será que algo que é tão valioso quanto a casa, será que eu não tomar um café com a minha mãe? Será que eu não estar com a minha mãe de manhã, ou almoçar com a minha mãe, ou passar um tempo jogando conversa fora? Eu acredito piamente de que isso é tão importante quanto a casa na visão da minha mãe. Porque eu vejo quando a gente está lá o sentimento que ela tem, como é que ela age, como é que ela interage. Por que eu tô dizendo isso? Porque a gente coloca esse ponto, né, onde a gente está buscando chegar, e pode ser que você chegue nele. Eu tô olhando como se o ponto estivesse aqui, tá? Mas pode ser que você não chegue nele. E se você não chegar? E se sua mãe morrer antes de você chegar nesse ponto? Ou qualquer outra pessoa? Ou você mesmo? Será que você vai morrer e vai pensar, pô, será que eu poderia ter feito algo mais? Será que eu poderia ter passado mais tempo com a minha família? Mais tempo com as pessoas que eu amo, com os meus amigos? Hã? Eu lembro de ter perdido um amigo há 2 anos atrás. E era um dos meus melhores amigos. A gente viveu a infância todo junto. E acontece que a gente se comunicava a cada 3 meses. E aconteceu que a gente tinha se falado perto do meu aniversário em setembro. E a gente tinha marcado alguma coisa, não ia acontecer, porque eu tinha uma situação médica, tinha que extrair um siso, etc. E aí eu mandei mensagem pra ele 3 meses depois, que era algo que a gente fazia. E aí, mano, tá bem? Como é que tá? Tá vivo? E eu mandei mensagem pra ele, inclusive foi em dezembro, dia 18 de dezembro de 2023, se eu não me engano, 2024. Ah, e ele não respondeu. E eu não entendi o que tinha acontecido. E aí eu fui buscar, eu soube que um dos meus melhores amigos tinha morrido 1, 2 semanas depois da última vez que a gente tinha se falado. Você entende? E a gente ficava sempre nessa, pô, vamos marcar de se ver, vamos marcar de se ver. Poxa, e eu penso quantas coisas eu poderia entregar pra ele se eu tivesse aqueles recursos que eu gostaria de ter. Mas eu também lembro de quando a gente era jovem, a coisa que a gente mais fazia era juntar R$ 1, uns 50, R$ 2, comprar um sonho na padaria, comprar um pão ali com mortandela, dividir e andar de skate. Poxa, e eu daria muita coisa pra poder voltar pra esse tempo e ter mais um dia com meu amigo. Talvez você tenha uma situação dessa, em que você vai começar a perceber, assim como o salmista está falando, de que existem dias importantes, existem dias que você vai olhar, poxa, esse dia é horrível, pô, tô numa casa que eu não gosto, tô numa situação financeira que eu não gosto, mas que você vai chegar nesse ponto em que você almeja e você vai olhar para trás e você vai pensar, poxa, eu gostaria muito de voltar naquele meu aniversário, onde meus pais não tinham muito recurso, mas é um bolo feito ali de massa pronta, e compra um refrireco de R$ 2, que naquela época tinha refrireco de R$ 2, chama os parceiros e a gente tá junto ali. Pô, aí você vê aquela molecada chega na tua casa, todo mundo com o pé sujo, sem camisa porque tava jogando uma bola na rua, e a sua mãe vai bater um parabéns. Mas o quão valioso é essa memória pra você? O quão valioso se tornou aquele momento com teus amigos que talvez, assim como eu, tem muitos que já foram embora. Só que o ápice tá aqui em algo totalmente material, ao que pode ser conquistado em outro momento da tua vida, porque é material. Essa parada do material você consegue. Agora, existem coisas na sua vida que acho que é muito importante, que você não pode e você não conseguirá ter de volta. Isso pode ser para qualquer momento, seja você aí jovem como eu que ainda não casou, ou você jovem como eu que já casou, que é pai, e aí você lembra da primeira vez que tu pegou teu filho no colo, ou que você viu ele andar, ou falar as primeiras palavras, ou quando tu pediu a pessoa que tu ama em casamento, ou quando você foi pedido, né? Pode ser você que pede, ou a pessoa que foi pedida, você é mulher ou homem, enfim. Você lembra desse momento? E aí tu fala, puxa, eu gostaria de voltar para esse momento. Pode ser que você não tivesse no melhor restaurante, com os melhores recursos, com o melhor carro. Eu lembro de quando eu mudei com a minha esposa, a gente não tinha nem a pia no banheiro para escovar os dentes. Mas, poxa, eu lembro desses dias. Que dias preciosos. Eu lembro que da primeira vez que a gente fez, ela fez aqui um jantar pra gente. Ela estava grávida da nossa primeira filha. E aí foi um jantar ali, numa mesa de plástico, de festa. Poxa, eu quero que você entenda que existe coisas muito importantes e existe algo interessante que você deve olhar para agora, para os dias de agora, e ver o quão importantes são esses dias. O quão valiosos são também esses dias que são tediosos, enfadonhos, que não está ainda da maneira que você quer. Isso quer dizer que você não deva ter ambição, que você não queira melhorar? Não, jamais.
Só que eu acredito que o contentamento é algo extremamente importante para que você continue avançando de uma forma sólida, sem perder os seus fundamentos. E antes de acabar, eu queria ler mais uma coisa para você, que é assim. Salmo 127:1 ele diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu gosto muito desse versículo, e foi depois de minha esposa ter dado um puxão de orelha, nessa ideia de você estar construindo, e às vezes está construindo algo em vão, está construindo algo que não vai ter um valor eterno, que não vai ter um valor para tua família, talvez seja um valor só material. E uma coisa que eu comecei a pensar depois de pai é: poxa, será que vai chegar no fim da vida e minhas filhas vão ter o prazer de querer estar comigo? Porque eu te garanto, meu amigo, eu te garanto para você que tá aí, tem coisa que o dinheiro não vai comprar. Mas você já vai ter dinheiro, porque esse é o teu objetivo. Tu vai ter o cargo, a carreira que tu quer. Tu já vai ter viajado vários lugares, tu já vai ter ali aquele status social que você tanto queria ter, mas vai ter coisas que tu não vai poder ter de volta. Assistindo o Clique hoje, eu tava pensando sobre isso. Eu nunca tinha assistido o Clique. Assisti pela primeira vez, pela existência da minha esposa. E, poxa, ele quer acelerar aquelas coisas são chatas ali, pô, às vezes a esposa tem enchendo o saco dele, aí, putz, vou acelerar essa parada. Vou pular esse dia, né? Questão de Tempo também fala sobre isso, que é um filme incrível. Só que no Clique, especialmente, no fim do filme, se você não assistiu, vou falar pra tu pular essa parte e sair daqui porque vem spoiler, tá? Se você já assistiu, beleza, então continua. No fim do filme, o que acontece? Ele pulou o último dia em que o pai dele convidou ele pra passar um tempo junto. E depois desse dia ele não teve mais contato com o pai dele, aconteceu que o pai dele morreu, né? E como ele tá em piloto automático, ele não lembra desse dia. Então ele precisa retornar lá, ele fala com o anjo, né, que é o anjo da morte, que levou o pai dele porque chegou o dia, e ele fala: "Poxa, deixa eu voltar nesse dia para ver o que aconteceu". E o pai dele chega com o filho para convidar ele para fazer algo junto, e o filho simplesmente ignora, continua trabalhando ali, que é ele olhando em terceira pessoa, né, para ele trabalhando ali. E aí ele é super rude com o pai dele. O pai dele vai embora. E depois disso, o pai dele morre. Poxa, eu não quero que você sinta esse sentimento que eu senti. Isso aconteceu nesse ano algumas vezes. E aí eu começo a ver como existem coisas na nossa vida que são extremamente valiosas. Extremamente valiosas, mas que são tão valiosas, que ela não tem um preço material, né? Um preço em grana, em money, cash, nenhum, é zero. E é incrível que ela é tão valiosa que, poxa, cara, eu não sei nem descrever isso pra mim quando eu olho pra alguns momentos da minha vida e falo, poxa, como eu gostaria de, sei lá, voltar pro ensino médio, ter um tempo com os amigos ali, alguns amigos que já foram embora, outros que você nem tem mais contato, porque a vida te leva no curso onde você não tem mais o controle, ou talvez passar um tempo mais com os seus pais, quando você era criança, fazendo algo que você gostasse. Acabou de passar o Natal, a gente olha, né, pra, sei lá, pra você que é dos anos 2000 ou antes, vai ter um tempo da sua vida que você vai olhar como o tempo de ouro, o tempo dourado, vai parecer que é o melhor momento da tua vida, né? E eu que sou um cara extremamente saudosista, eu fico pensando, e saudosista eu penso que é algo de saudade, tá, gente? Se eu tivesse termo errado, por favor, vocês me corrijam. Mas, poxa, eu consigo lembrar quando eu ainda morava com os meus pais, eu tinha ali meus 7, dos 7 aos 10 anos, eu consigo lembrar da minha mãe passando café, do meu pai que chegava com cheiro de bala de hortelã, eu consigo lembrar, poxa, da Malhação passando na TV e tocando alguma coisa no rádio de manhã assim que o dia começava. Poxa, como eu gostaria de voltar para um dia como esse e viver ele de novo, e viver ele de novo. Eu quero que você saia daqui com esse pensamento, de que primeiro você precisa aprender a contar os seus dias e ver o que realmente importa. O que realmente importa. E depois lembrar que você pode estar edificando uma casa que não vai dar em nada. Se o Senhor não estiver contigo, meu irmão, vai dar ruim. Eu quero que você tenha isso guardado no teu coração. Esse foi mais um vídeo do Lucão. Não curta, não se inscreva. Espero que você tenha aproveitado bastante. Um abraço e até o próximo vídeo.